E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e mais um voo de drone com meu Mini 4 Pro. Dessa vez a gente tá indo pro outro lado aqui da cidade, decolando da cidade de Peró, próximo a Boituva. Estamos em direção ao sul-sudeste. A última vez que eu tentei o voo para ver até onde era o alcance do meu Mini 4 Pro aqui na região. E a gente foi pro setor norte. Agora eu tô indo pro sul. Por que eu tô fazendo esse voo hoje? Além de estar um dia bonito para voar, você pode ver ali na camadinha azul do satélite. Ali você pode medir o vento ali um pouquinho da intensidade e direção. Essa camadinha azul, você pode ver que tá um pouquinho tendenciosa para a direita. Então o drone ele tá meio tombadinho para direita e um pouquinho para cima, para ele equilibrar em relação, né, à intensidade e à direção do vento. Então o vento eu já tinha visto no app Windy, que eu recomendo baixar. É um seguidor aqui do canal comentou e é muito legal pra gente ver a direção do vento. Então eu coloquei lá mais ou menos na altitude de 500 metros e o vento estava vindo de sul, quase um pouquinho de sudeste. Então tá perfeito, porque a gente avança com full power e na volta eu acho que até dá pra ir mais nesse vídeo de distância do que no último, porque na volta, quando a bateria estiver acabando, a gente vai ter o vento empurrando a gente de volta pro home point. Então eu fico mais tranquilo. É bem mais tranquilo do que em relação a você pegar uma volta com vento de proa. Que aí a bateria desgasta mais rápido e aí fica aqueles vídeos de YouTube com mais adrenalina, que não é o caso. Então a gente tá proando aqui Sorocaba, na região do Morro de Ipanema. Coloquei 500 metros, fica tranquilo pessoal, eu faço plano de voo, é tudo certinho. E aqui na região não é tráfego e rota de aeronaves, então eu subo a 500 metros, que é o limite da aeronave mesmo, porque se eu manter a 120 eu não consigo ter uma direção, uma projeção do meu long range, do meu equipamento. Porque 120 metros ele já estaria falhando o sinal. Você vê que o sinal RC tá com 5 barrinhas, perfeito. Estamos a 200 metros agora. Outra dica que eu recomendo em fazer long range e até alguns takes é ativar o piloto automático. O piloto automático eu coloquei pelo trigger do botão C1. Então aqui eu dei full power para frente e fui subindo leve para não desgastar muito a bateria. Em torno ali você pode ver entre 1.7 e 1.6 metros por segundo. Ativei o piloto automático, ele mantém essas condições até eu parar ou até eu chegar ao ponto desejado. Então aqui a gente está atuando ali entre o Morro de Ipanema e a cidade de Sorocaba ali no fundo, aqueles prédios brancos ali. Ao lado esquerdo também está o Aramar, o Centro de Estudos e afins aí. Eu esqueci o nome do significado de Aramar, mas é um centro de estudos aí famoso do Brasil. Acredito que no ramo nuclear, talvez, algo assim, de pesquisas nucleares, enfim. Eu também sei que é uma área considerada militar, então obviamente eu não vou voar ali em cima. Eu vou passar ali perto entre o morro e a própria cidade. Aqui eu tô dando... Você vê que com o piloto automático acoplado, você pode movimentar o gimbal à vontade e dar zoom, que ele vai manter a trajetória e ele vai manter também o power que você manteve. Então, obviamente, se eu mover um pouquinho o stick da esquerda, ele vai aproar para onde eu tô movendo. Mas aqui eu só dei um zoom para baixo, então eu só mantive a proa mesmo ali de Sorocaba, porque se eu mudar um pouquinho, se eu quiser ver o meu Morro de Ipanema e virar à direita, ele vai começar a proar o morro. Então eu prefiro manter assim, e também eu preciso identificar nesse ponto aonde é o melhor sinal. Eu já vi em outros vídeos, e eu acho que em outros voos, e eu acho que vai acontecer nesse, sempre que eu aproo, que eu pego uma proa específica, o sinal melhora. Se eu dou 5 centímetros pro lado, ele já piora o sinal. Então essa é uma dica também de você tentar achar no feeling ali a proa certa. Mas é muito relativo, depende da área. Aqui a gente tá chegando a 530 metros. Você vê que a gente já tá com vento de proa. Então ele tá bem de sudeste, o vento. Acho que eu falei sudoeste antes, mas é sudeste. Você vê que tá retinho o drone e a barrinha ali azul tá um pouquinho para cima do drone mesmo. Ops, aí eu cliquei errado. Então
o vento ele tá realmente de proa, tá retinho, ó, o drone não tá fazendo tendências pro lado. O vento tá vindo daí, o que é perfeito, porque aí eu vou até onde eu conseguir, até onde chegar o aviso do RTH bateria baixa, e aí na volta tranquilo, porque o vento vai empurrando a gente. Se bem que tá tranquilo hoje, tá? Eu vi lá no Windy, tá 5 nós de velocidade, então tá tranquilo. Cheguei em 500 metros, vou desacoplar o piloto automático pra ele não ficar tentando subir mais e não dar o aviso. Aí eu tiro do piloto automático e só dou full power com o stick da direita, pra ele só manter esse controle no piloto automático, porque a altura eu já não vou mais controlar, eu já atingi a altura máxima. Vou aproar um pouquinho para vocês verem que é uma linda imagem do Morro de Ipanema aqui. É muito bonito mesmo. Mas eu não vou arriscar muito. Tá vendo? Eu mudei a proa um pouquinho, só um pouquinho. Já tá RC vermelho, uma gradinha ali. Então você vê como é específico, né? Tô até fazendo esse teste, ó. Eu aproo um pouquinho, vai melhorando o sinal. Eu aproo mais um pouco e aí ele melhora mais. Mas se eu aproo pro morro, ele já piora. Não sei porquê. Talvez deve ter alguma antena, algum sinal, não sei. Mas eu vi que essa questão da Pro específica é verdade. Se eu aproo um pouquinho pra cá, o sinal piorou muito. Ele tava branco e agora foi pra vermelho. E falando do Morro de Ipanema também, eu não vou brincar muito ali na região, porque apesar de ser um equipamento totalmente com tecnologia embarcada, não vale a pena brincar ali, porque acho que perder é fácil. Pra achar ali depois, mesmo com sinal e tudo mais, é complicado, é uma região muito densa. Aí você vê, aproei um pouquinho, o sinal já melhorou. Aproei ali o Aramar, esses conjuntos de prédios brancos. Obviamente não vou manter essa proa por questões óbvias, mas você vê que um pouquinho de mudança de proa já ajuda. Isso é muito relativo, né? Acho que é interferência de sinal, um monte de coisa. Então fica a dica também, se você estiver fazendo um long e não conseguir achar o sinal, tenta mudar um pouquinho de proa, acho que melhora. E já queria aproveitar para convidar vocês a se inscreverem no canal, curtirem. Tem muitos vídeos aqui de drone, de lugares, sobrevoei parques temáticos, quero sobrevoar outros lugares. E hoje eu tô fazendo mais esse teste. Então, o vídeo antigo aqui no canal da outra região, a gente foi pro setor norte da cidade. E confesso que eu acho que eu já teria perdido um pouquinho de sinal. Porque no último vídeo a gente chegou a 5 km, 5.200. Aqui a gente vai bater 5 km e olha o sinal que perfeito. 4 gradinhas e branco. Então tá show de bola. Eu vou continuar, a bateria tá ok. Esse lado e hoje tá muito bom. E eu confesso que no outro dia também o vento estava mais forte. Dei um zoom aí na cidade de Sorocaba, ao fundo, Sorocaba e Votorantim, tudo naquela região. Comentem também abaixo se vocês preferem que eu mantenha essa versão de vídeo em formato heads-up display. Esse vídeo aqui eu gravei a tela do RC, por isso que ele fica com essa qualidade muito ruim. Eu tô pensando em fazer um vídeo narrado, explicando o que tá acontecendo, mas gravar do drone mesmo, porque aí fica 4K e fica um visual bonito. Se bem que aqui também tá bonito, né? E mostrando também o que eu tô fazendo, né? Os controles. Então vai de vocês comentarem o que vocês preferem. E também já deixa abaixo o máximo que você conseguiu chegar com o Mini 4 Pro. Acho que não vale a pena comentar se você tiver um Mavic 4 Pro ou um modelo acima. É interessante comparar o mesmo modelo. Então o Mini 4 Pro ou o Mini 3 Pro, o máximo que você chegou em campo aberto, não em cidade, porque em cidade é outra coisa, né? Outra interferência. Então eu aproei um pouquinho aí o Morro de Ipanema e você viu que eu perdi o sinal. Ficou amarelo. Então tô tentando achar a minha prova certa de novo. Ali o Aramar. E ó, já melhorou. Isso indica ali que eu não sei por que raios, nessas condições de 500 metros e nessa região, tem um sinal melhor ali. Ou nessa direção, menos interferência de sinais. Então é legal sempre procurar isso. E você vê ali no painel do satélite, olha como tá balançando o drone ali. Apesar de ser só 5 nós de diferença, ele tá tendencioso e curvado para a direita. Por quê? Porque eu fiz a curva para a esquerda e o meu vento ele tá de sudeste, quase sul. Então, se eu quiser pegar ele totalmente de proa reta, como eu tô fazendo, eu tô retornando a minha proa inicial. E agora, ó, como tá retinho, porque o vento tá totalmente de proa.
E ele tava variando, agora ele tá um pouquinho mais de leste. Então tá entre sudeste e sul e ele variando. Ali teve uma quedinha pequena de sinal das antenas, mas já recuperou. E eu achei essa proa ali em direção à cidade de Sorocaba, mantendo ela, parece que ela fica firme o sinal. Ó. São poucas variações, mas ela fica firme. E eu tô muito feliz, porque olha ali embaixo, ó, 6.3 km. Eu nunca cheguei essa com o meu Mini 4 Pro. Eu nunca fui muito de testar long range, assim, eu queria aprender mesmo antes de sair voando, fazendo esses voos loucos, sem emoção, né? Tudo controlado. E agora a gente tá com 6.5 km. Esse foi o máximo que eu cheguei por conta da bateria. A bateria que eu tô usando é do Combo Plus. Então é uma bateria com 51 minutos de voo, que a fabricante garante. Porém, claro, devido às condições, tem a condição de vento, né, a condição ali do motor, de gasto de bateria, e também a condição que é o seguinte, eu tô gravando na tela só, né? Se eu estivesse gravando para mostrar os vídeos para vocês em 4K, aí consumiria mais bateria. E olha ali, ó, 52%, a gente entrou no laranja e tamo a 7. Eu acho que a gente consegue chegar a 7, hein? 6.8, eu vou ficar muito feliz se a gente chegar a 7. É um recorde, assim, para mim, de distância. 6.9, ainda não teve aviso de RTH. 7. Batemos 7 km. Muito legal, 7 km, 488 metros. Ou seja, não estamos em 500 ainda. Dava para subir um pouquinho mais e pegar mais sinal. Mas a bateria tá com 51%. Apesar da gente ter o vento ao nosso favor na volta, acho melhor não arriscar. E aí veio o aviso, ó, o pop-up. Low battery RTH. Vamos return to home agora. 7.3, hein? Ativei o RTH, 7.3 km foi o máximo que eu consegui nesse dia, nessas condições. Então, só pra detalhar. Dia lindo, vento calmo, 5 nós, pouquinho. Vento de proa, totalmente de proa na ida e totalmente agora a favor na volta. Seguinte, não sei se eu vou pegar um dia nessa época do ano com vento calmo, de 0 nós. Mas eu posso tentar, inclusive eu quero tentar em outra direção, a oeste, na região de Tatuí. Ver se eu chego pelo menos ali perto dela ou próximo com o zoom. E aí eu consigo ter uma noção se o vento tiver de través. Eu acho que se hoje o vento tivesse de través, a gente teria conseguido chegar a uns 7.7 km, eu acho. Não sei, deixa aí nos comentários. Mas eu acho que sim. Eu acho que uns 7.7 km dava. Um vento de través não estaria totalmente de proa na ida, o que talvez não teria consumido muita bateria. Talvez eu conseguiria ter ido um pouquinho mais, então depende muito dessa condição. Mas eu vou ficar de olho, se um dia tiver um dia bonito assim, e o vento calmo, com em torno de 2, 0 nós, na altitude de 500 metros, acho que vale a pena tentar. Ou nessas condições com vento de través. Eu acho que talvez... e aí eu tento sempre aproar pro lado a favor do vento. Porque aí mesmo de través, ele vai me empurrar pro lado, eu mudo a proa e ele vai me empurrando de cauda, né? Então eu acho que dá certo sim. Aqui, desacoplamos o piloto automático, vamos na mão, porque a gente já tá chegando no home point. Na verdade aqui eu desacoplei o RTH só para ajustar uma nova função. Eu acoplei o piloto automático, eu tirei do RTH e pus o piloto automático de novo. Por quê? Eu pus full power à frente, para ele ir em linha reta. E a descida, para não gastar muita bateria, eu deixei só um pouquinho de descida e cravei o piloto automático. Então ele mantém ali no 0.7 metros por segundo negativo. Ou seja, eu estou descendo a 0.7 metros por segundo e vou manter essa velocidade para não gastar muita bateria, porque eu não quero nenhum susto nessa volta. Apesar do vento estar a favor. E ali, chegando ali na região do RTH, do home point, eu desacoplo e vou na mão. Hoje a gente tá com muito urubu e muitos pássaros na região por conta das térmicas. Eles estão voando bastante. Então ali já chegando próximo ao home point, eu desacoplo o piloto automático e vou na mão mesmo para tentar evitar pássaros e urubus. Mas eu vou tentar um dia assim em outras regiões. Eu acho que se eu aproar ali pro lado oeste, eu vou a Tatuí. Não sei se chego lá, mas vale o teste para saber até onde vai. Se a gente garantir os mesmos 7.3 km de hoje, dá para fazer um voozinho legal.
Confere aqui no canal, a gente foi no setor norte na última vez em direção a Boituva. Nas condições do dia, tava ventando bastante. Vento moderado, vai. E aí eu só consegui chegar ali perto da Castelo, num túnel de vento de paraquedismo. Deu pra proar um pouquinho o Centro Nacional de Paraquedismo, mas pelas condições do dia, tava um vento moderado, não deu pra ir muito longe. Mas acho que vale a pena um outro teste em outras condições mais favoráveis. Agora 370 metros de altura e já estamos a 5 km do home point. Sempre monitorando, né, pessoal? 39% ali de bateria, que dá uns 16 minutos. Sinal super tranquilo, tá tudo certo. 28 satélites captados. Tudo no padrão. E explorando a região, né? Ali tem um conjunto de casas, eu acho que é um condomínio que eu nunca tinha reparado quando dirigindo na estrada. E pelo voo a gente consegue identificar melhor. Mas deixem aí nos comentários, então, o máximo que vocês chegaram, para eu ter uma ideia do Mini 4 Pro. Se vocês têm mais dicas além dessas que eu citei no vídeo. E também o que vocês preferem. Eu vou tentar filmar o parque ali da Cacau Show. Eu tenho um vídeo aqui já no canal, mas eu quero fazer um vídeo melhor. E também do Hop Hari. Eu gosto muito de filmar parques temáticos, mas também a gente pode filmar vários outros lugares no estado de São Paulo, enfim, outras cidades também. Mas eu queria saber se seria interessante eu manter esse heads-up display para vocês irem vendo todos os parâmetros de voo, ou um vídeo normal mesmo em 4K, que dá aquela qualidade legal. Mas eu volto a dizer, talvez se eu tivesse feito hoje filmando em 4K, talvez eu não teria chegado a 7,3 km, o consumo da bateria é maior. Então, gravando a tela, eu consigo filmar, né, para vocês. Mas se bem que eu acho que fica muito legal mesmo vídeos em 4K, a gente tem que aproveitar a qualidade. Então, eu acho que um voo narrado, se for um lugar interessante, um ponto legal, tipo um estádio, alguma coisa, vale a pena um vídeo narrado em 4K. Se não, um teste como a gente está fazendo de performance, de long range, eu acho que é legal deixar os parâmetros na tela. E aí você vê ali, ó, no satélite, no radar ali, o vento tá totalmente empurrando, né, o drone, que é o vento de cauda. Então é preciso, exatamente como o app Windy falava. O vento ele estava entre sul e sudeste, assim como nós, nessas condições, 500 metros de altura. Lógico que ele muda um pouquinho, porque a gente está 300, 200 metros de altura, mas não muda muito, né? Eu vi mesmo 500 metros porque era a minha altitude de cruzeiro que eu queria. Então, ficou certinho. E agora a gente tá tranquilo porque o vento está empurrando a gente pro home point, então eu tô seguro em relação à bateria. Estaria um pouquinho apreensivo se eu estivesse filmando em 4K e se na volta o vento fosse de proa. Eu tô mirando ali, ó, no home point. Eu uso essa cruz para mirar nos objetos que eu quero. E vem coisa grande por aí. Parece que tem essa obra embaixo, ó, cheia de terra. Faz tempo que tá na região e um espaço gigante. Deve vir alguns galpões aí, ou condomínio novo, né? Tem muito condomínio novo na região. 29% de bateria, 9 minutos pro final. E a gente tá a 2,3 km de distância. Não me assusta, porque olha só, pelos cálculos que eu tinha feito, tava tudo certo. E agora a gente já ingressou 29% de bateria na faixa verde. Então, ou seja, agora voltou para laranja. Mas quando ele vai para verde, significa que você tá perto do home point. E a verde é não é aquele consumo moderado de bateria, né? Por exemplo, o vermelho já estaria no final, o laranja dá para chegar, o verde você chega tranquilo. Então, quanto mais próximo eu estiver do meu home point, ele vai estar verde, porque eu tô mais próximo, então eu chego, né? Claro, no vermelho, pessoal, ele chega. Eu já vi muitos vídeos aqui de drones voando a 2 minutos com a bateria zerada. Então, assim, não é recomendável, mas pode ficar tranquilo que ele voa até zerado.
é o que a gente chama de reserva, né? Igual gasolina de carro, tá na reserva. Mas não é pra fazer isso também, né? Você viu que eu não fui maluco. Chegou ali no 7.3, deu o aviso do RTH, porque aquele aviso, pessoal, é o próprio sistema do drone calculando. Ele calcula as condições ali de vento e também a distância que você chegou. Então, você viu que tava batendo com 50% de bateria, porque eu saí com 100. Então é o que eu levei, é o tempo que eu levei, é o tempo para voltar. Então ele já avisa, ó, você chegou até aqui, vamos voltar porque dá. Se você quiser insistir, você dá cancel e continua. Mas aí vai ter um outro nível de gerenciamento. Aí você vai ter que gerenciar melhor ali o consumo, abaixar um pouquinho o drone à altura e vai ter que ver de voltar logo. Mas você, nessas condições de hoje, você teria o vento a favor na volta. Aqui, desacoplei meu piloto automático. Nesse momento eu vou na mão, porque, como eu falei antes, tem alguns pássaros e drones não, urubus na região. Então eu prefiro não arriscar. E aqui eu vou fazer uma aproximação mais baixa e vou aqui pelo gramado. Eu sei que eles ficam ali do outro lado. Então eu vou em direção oposta. Claro, se vier algum pra cima, eu vou dar full stick da esquerda para subir igual um foguete. Porque eu sei que eles não vão subir. Muitos, pelo menos que eu sei do meu conhecimento, é que pássaros e urubus eles vão atacar mirando para baixo, afundando, né? Então eu vou subir com meu drone em qualquer situação que eu veja aqui com pássaros. Mas tá tranquilo, eu tô visual com os pássaros. Com o drone eu ainda não tô visual. Tô a 630 metros de distância. 21% de bateria, 7 minutos, tá tranquilo. Tá logo ali do lado, home point. Eu também vou no manual aqui na questão da câmera. Eu sempre fui fã de fotografia com máquinas e eu gosto muito de ali mexer no ISO, né, no obturador, ali no capture, né? Então eu brinco bastante. Então hoje a gente tá ali com 1/4000 e o ISO 100, porque obviamente tá de dia, muito sol e para não ficar granulado. Então é legal que no manual você consegue mexer nisso também. Eu desci muito, agora eu tô 13 metros de altura. Perdeu um pouquinho o sinal, mas não tem problema também. O meu RTH tá configurado aqui no interior a 50 metros de altura. Na cidade eu vou deixar um pouquinho mais, porque por conta dos prédios, né, e tudo mais. Mas ó, tranquilo. Ó, 190 metros, tá do lado aqui do home point, 18% de bateria e 6 minutos de voo. Ele chegaria de boa, tranquilamente. Mas ó, é tudo calculado. Você viu que ele deu RTH lá na hora, lá perto do Morro de Ipanema. Eu aceitei, né, o comando dele. E a gente tá chegando à reserva. Porque com 5 minutos ele vai começar a apitar agora. O controle começa a fazer um bip de bateria baixa. Então é um bip que incomoda mesmo, pra você voltar. E ele não para. Então você viu, deu certinho. Ele vai começar o bip daqui a pouco. E aí é o que deu. Foi certinho no aviso dele. Então, não só podem, mas como devem confiar no equipamento. Quando ele falar pra você voltar, se você não tiver 100% de certeza, pessoal, volte. Porque depois você tenta ir mais em outro dia. E aí, ó, o sinal de low battery, ele começa a apitar no controle, é ensurdecedor o barulho. Então, esse aí de sinal de low battery é mesmo pra acabar. E esse foi o voo, pessoal. Deixa aí nos comentários, deixa o like e até o próximo.